Quanto tempo, Daniela? Não é? Bom dia, voltei. A Daniela, na semana passada, não pôde participar do programa aqui, porque a gente estava fazendo a transmissão ao vivo daquela sessão sobre a anistia dos policiais militares. Eu tinha combinado com a Daniela o seguinte: eu esses dias estava passando por um supermercado, daí eu vi algo que para mim causou uma certa estranheza, um certo espanto. Há uma gôndola inteira, num local de destaque dentro do supermercado, com cápsulas de tudo quanto é tipo. Então tinha lá cápsulas de colágeno, cápsulas de gengibre. Tinha umas que falavam assim: isso faz bem para a unha, isso faz bem para o cabelo. E não sei, eu acho que os suplementos, né, como eles são conhecidos, não são encarados como remédio. Mas eu fiquei pensando, caramba, como é que a pessoa vai escolher aqui o que levar, o que comprar e como tomar? Imagino até que, eventualmente, você tomar uma cápsula juntamente com outra pode trazer efeitos colaterais, etc. Dani, como é que é essa história dessas cápsulas todas? Como é que a gente faz para escolher o que a gente pode tomar, o que não pode tomar? Então, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Cacá, bom dia, Leandro. Bom dia. Então, sempre com recomendação de médico ou de um nutricionista. Por quê? Primeiro, a gente tem que avaliar que alguns desses suplementos, eles têm efeitos colaterais. Alguns podem aumentar a gordura no fígado, dependendo do paciente, se for um paciente que já tem cetose hepática, que já tem a gordura. Outros, por exemplo, que podem conter cálcio, dependendo do tipo de cálcio, pode calcificar veias e artérias, pode trazer outros problemas, alguns problemas cardiovasculares ou uma hipervitaminose, tá? Então, sempre de acordo com recomendação de médico ou de nutricionista. Um exemplo muito simples, o ômega 3, que muita gente está tomando. Curiosamente, eu estou pegando aqui uma foto que foi feita, está aqui, ômega 3, ao lado de óleo de linhaça, tem outro, aliás, olha só, tem ômega 3, ômega A, ômega F, tem um monte de ômega aqui. Fala do ômega 3 para nós. Todo mundo acha que é perfeito e que tem que consumir em altas doses. Então, o ômega 3, a Anvisa, ela preconiza que tenha X quantidade de metais pesados. Porque acontece do mar ter metais pesados devido ao casco dos navios, né, e tudo mais. E como ele é de fontes, né, marinhas, acontece. Só que existem algumas marcas que são livres de metais pesados. Mesmo a Anvisa preconizando uma quantidade, existem marcas que colocam ela totalmente livres, que são, por exemplo, as que eu indico para o meu paciente. Existe também, dentro do ômega 3, que ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, melhora perfil lipídico, ou seja, aumenta o colesterol bom, que é o HDL, diminui o colesterol ruim, que é o LDL, né? Ou seja, um protetor cardiovascular, diminui o envelhecimento, melhora a vascularização. É ótimo. Tem N benefícios, ele é excelente. Nele a gente tem EPA e DHA, que é a composição dele. Existe uma quantidade adequada de EPA e de DHA para uma dosagem ao dia, que são 1000 miligramas. Então, de acordo com a marca, a gente vai prescrever a quantidade ideal para o paciente que alcance essas 1000 miligramas dos dois compostos. O EPA, a função dele é ter essa ação antioxidante, anti-inflamatória. O DHA não, ele já age mais na função neurocognitiva. Então, ele é mais interessante, por exemplo, para gestantes. Eu prescrevo muito os ômegas que são mais ricos em DHA para gestantes. Então, há uma diferença, né, entre os ômegas. Entre os ômegas, exatamente. E aí a gente entra nessa questão dos óleos, né? Em todos os óleos, óleo de linhaça, óleo de cártamo, óleo de prímula, né? Eles têm uma função muito parecida. Geralmente eles são derivados de plantas, de sementes, e eles são muito ricos no ácido linoleico, né? Que aí é um ácido conhecido como ômega 9, que ele também age nessa ação de melhora de perfil lipídico, né? Alguns deles ajudam no controle hormonal, melhorando a TPM, auxiliando também na menopausa. Só que muita gente acha, em todos esses suplementos, foi o que eu falei antes de começar o programa. Ah, gostei da garrafinha, Cacá. Fazendo um jabazinho. Todas as pessoas acham que às vezes tomando, por exemplo, o óleo de cártamo vai reduzir circunferência abdominal. Óleo de quê? Cártamo. Cártamo. Nunca tinha ouvido falar. Muita gente utiliza para diminuir essa gordura da região abdominal. Só que ele não tem
comprovação científica disso. Certo. E uma outra questão ele é muito bom para melhoras de questão de doenças cardiovasculares, porque ele é rico em ômega 3, né? Ele também vai ajudar junto com uma alimentação saudável e com exercício físico. As pessoas acham que às vezes tomando uma cápsula vai haver milagre. Acerta tudo. Muito pelo contrário. Se você, às vezes, melhora essa questão de eliminação de gordura e a gordura fica ali solta, se você não faz o exercício físico, pode até ser que ela se acumule no fígado, por exemplo, e Certo. cause uma esteatose hepática, aumento de uma gordura no fígado. Então, é tudo aliado com uma alimentação saudável e a prática de exercício físico. Agora, por exemplo, tem esses compostos, né, esses suplementos que são um pouco mais elaborados, etc. Mas tem um aqui, por exemplo, estou dando uma olhada numa foto, que é muito conhecido, que é o colágeno, que é popularíssimo. Muita gente toma colágeno sem nenhum tipo de limitação. Qual é o benefício do colágeno e como a pessoa eventualmente pode tomar, se é que pode tomar? Então, eu sou muito fã do colágeno. Eba! O colágeno, a gente, principalmente, né, as mulheres, né, que reclamam muito de flacidez, né, ele age especificamente nessa questão dos fibroblastos, de formação de fixação da pele. Acima dos 25 anos, a gente tem uma queda de produção, né, dependendo da pessoa, de 25 a 30. E ela vai aumentando gradativamente. Tanto é que, por que a gente vai ficando com a pele enrugada e com a pele flácida? É justamente essa diminuição da produção do colágeno. Tá? E aí a gente tem vários tipos de colágeno. Se você pensa num colágeno hidrolisado, que é um colágeno mais quebrado, ele tem ação tanto na pele quanto na cartilagem. E ele deve ser acima de 8 gramas. Ou seja, em cápsula, o colágeno hidrolisado, ele é inviável. Ah, é? O colágeno hidrolisado em cápsula é inviável, porque você teria que tomar 16 cápsulas. Só, né? Para ele Caramba! poder ter ação. E além disso, o ideal do colágeno é ele ser associado com outras vitaminas e minerais para ajudar na ação, como a vitamina C, a vitamina E. Certo. Então, se você ler colágeno hidrolisado numa embalagem de cápsula, ou você vai estar tomando uma quantidade placebo, ou seja, que não vai resolver muita coisa, ou você precisa consumir ele em pó. Aí a gente tem uma outra opção de colágeno, que é o colágeno verisol, que ele tem uma cadeia de aminoácidos específica para agir só na pele, que vai dar firmeza e elasticidade. Ele a gente consegue acima de 2,5 gramas para poder ter ação. E aí a gente consegue consumir ele em cápsula. Então, olha só, pelo que eu estou entendendo, em relação a essas cápsulas que são vendidas, eu falei do supermercado, porque aquilo me espantou pela quantidade de oferta. Passei, inclusive, a foto para a Daniela o número é gigantesco, parece uma gôndola de farmácia. Mas pelo que você está nos falando, Daniela, o importante aqui é até possível que a pessoa encontre algum produto nessa gôndola que seja bom. Mas o importante é ter a orientação de um médico ou de uma nutricionista, é isso, né? Exatamente. Primeiro, para que você não jogue seu dinheiro fora. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho paciente que eu olho faço o exame de sangue, tem todos os resultados, e eu não preciso suplementar alguma vitamina e mineral. E você pega o multivitamínico e tem muito mais do que ele precisava. Entendeu? Então, você consegue direcionar mais para o objetivo. O que eu sempre peço aos pacientes é para levarem tudo o que toma para o consultório, para daí eu conseguir fazer essa seleção. E ficar muito atento a qual a procedência, né? Qual a ação. E verificar mesmo com o médico, com o nutricionista ou com o nutricionista, para ele poder direcionar para o seu objetivo. Certo. Só para concluir, tem pergunta aí, Ana? Cacá, a gente tem um ouvinte aqui que ele mandou mensagem, na verdade, um pouquinho antes. Ele era o Adriano, eu até separei aqui, tinha anotado. Ele estava querendo perguntar se essas cápsulas também são aquelas mesmas que são receitadas, às vezes, em farmácia, ou se essas de supermercado são diferentes, têm um teor diferenciado, ou se são a mesma coisa. Foi quando o Cacá anunciou até que hoje ia falar sobre esse tema, ele mandou essa pergunta. Ele fala de manipulação ou de farmácia normal, Farmácia né? normal. Comum. É a mesma coisa. É porque a gente entra numa tendência meio que norte-americana, né? Que Vender tudo em todos os lugares, né? Nos supermercados, que quando a gente vai nos Estados Unidos, é realmente uma vasta quantidade de suplementação, né? E a indústria sabe que as pessoas procuram isso, né? Procuram por esses
por esses alimentos aí, por esses suplementos. Então, é a mesma coisa que a gente encontra na farmácia, só que como sabe que as pessoas geralmente vão muito mais, principalmente pessoas que fazem exercício físico, né? Geralmente elas já estão realmente procurando essa questão, não vão tanto em farmácia, que geralmente são pessoas que não têm tantos problemas para poder ir em farmácia e colocam ali. E aí você pega, já passa num ticket alimentação, por exemplo, vamos lá, uma biotina pro cabelo, por exemplo. Aí vai lá, pega uma biotina e leva. Agora, por exemplo, a biotina, ela, que é muito utilizada no cabelo, uma vitamina, ela altera, por exemplo, o TSH no exame de sangue. Então, assim, as pessoas têm que ficar muito atentas aí. Será que eu tô tomando biotina? Às vezes pode ser que meu TSH tenha dado alterado, que é o hormônio da tireoide. Teve algo que você comentou aqui também, porque lá, entre essas cápsulas, tinha lá uma de gengibre. Né? Você falou assim, olha, gengibre é hiperconcentrado quando é em cápsula, é isso. Porque você mesmo recomendou aqui algumas vezes que as pessoas consumam gengibre, que gengibre deu aqui as doses e tal, e que gengibre é algo muito saudável. Mas que no caso das cápsulas é muito concentrado, né? A cúrcuma também, que é o açafrão, eles têm ação, a cúrcuma muito antioxidante, muito anti-inflamatório, que é o açafrão. Então, quando você coloca ela em cápsula, ela tem muita ação. Por exemplo, quem tem dores articulares, a cúrcuma ajuda muito. Porque se ela tem ação anti-inflamatória, diminui dores articulares, né? O gengibre também, que tem uma alta ação termogênica, também é anti-inflamatório. Quando você não tem muito costume, tem gente que não gosta do paladar do gengibre, né? Você consegue tomar ele concentrado em cápsula. Então, assim, pode ser uma opção para as pessoas ou que têm dificuldade de digerir ou que querem ação mais potencializada. E aí consome esses suplementos, né, esses alimentos mais concentrados em forma de cápsula. Uma outra questão, verificar se essa cápsula ela é livre de corantes, tá? Porque às vezes você, por exemplo, açafrão, muito antioxidante. Aí você pega ele com corante, você acabou anulando a ação dele, colocando algo altamente tóxico. Entendi. Então, será que ela é livre de corante, essa cápsula? Existem cápsulas, por exemplo, que o ideal é que elas sejam gastroresistentes, ou seja, elas só estourem onde ela precisa, ou seja, no intestino. Será que essa cápsula é gastroresistente? O ômega 3, o ideal é que ele venha com vitamina E para ajudar na absorção. Colágeno, o ideal é que ele venha com a vitamina C. Será que esse produto que eu estou comprando, ele tem essas associações que melhoram a absorção? Então, são várias questões que, quando a gente prescreve, a gente pede para os pacientes estarem se atentando. Okay. O nosso ouvinte aqui, o Toninho, ele está comentando que essas cápsulas são normais nos Estados Unidos, inclusive extremamente mais baratos. Eu queria saber, é um preço muito elevado aqui? Você pode citar, talvez, o preço de algumas dessas que você falou, que são mais comuns? Então, aqui, o que acontece é que a gente tem um imposto que é muito alto, né? E que nos Estados Unidos a gente não tem. Então, o nosso valor agregado, os nossos produtos, eles realmente são muito altos. Aí, dependendo do valor agregado, eu até peço para manipular. Às vezes, manipulando, em farmácia de manipulação, pode ter que fique mais barato ou não. Eu tenho os preços de alguns aqui, curiosamente. De supermercado esse, né, Cacá? Supermercado. Uma cápsula de colágeno aqui, custando R$12 praticamente, R$11,80. Uma outra que é germen de soja, R$13. Eu não sei qual o germe, número, né? Eu não gosto muito de utilizar a soja, nem na alimentação, nem como suplementação. Apesar dela ter isoflavona, que ajuda nessa questão hormonal, né? Nessa questão aí da menopausa, dos fogachos, dos calores que as mulheres sentem, a nossa soja ela é muito geneticamente modificada, né? Então, ela traz aí o benefício não compensa o malefício. Aí a gente tem que ver, será que essa soja é uma soja transgênica, né? Então, assim, será que vale a pena? Vocês podem perceber que em todos os suplementos que eu acabei citando, existem prós e existem contras. Sim. Existem algumas coisas para vocês poderem perceber ou não. Por isso que essa suplementação sem a devida prescrição acaba podendo você acabar se intoxicando, por exemplo, tendo uma hipervitaminose, né? Ou melhorando uma coisa e piorando outra. Hipervitaminose? Excesso de alguma vitamina, por exemplo. Excesso de vitamina C, ela pode causar escorbuto, que é o machucado no céu da boca. Então, assim, o excesso de cálcio, se ele não for em forma de citrato, que a absorção é melhor, pode calcificar veias e artérias sem impedir a sua vascularização, né? O fluxo sanguíneo. Ok, então, Leandro, tem mais alguma questão? Então, tá bom. Estamos encerrando aqui o bloco, são 10 horas e 38 minutos. Dani, você falou e eu queria
falou sobre a orientação e eu queria que você orientasse os nossos ouvintes sobre como eles podem te encontrar nas redes sociais e também no seu consultório, né, que é muito importante. Quem quiser agendar consulta, pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone 988025388. Peraí, vamos repetir? 988025388. Meu Instagram é DRA de doutora Dani Alencar. O meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o meu site é danialencar.com.br. Leandro, tem uma última questão aí. Pra gente não deixar a nossa ouvinte aqui sem resposta, né? Porque semana que vem a gente muda de tema, é a Eliane. Ela quer perguntar para a Dani quais suplementos você sugere para a menopausa. Então, para menopausa, eu utilizo muito as vitaminas antioxidantes, vitamina E, vitamina C, vitamina A. Utilizo também a coenzima Q10, que ela age na ação mitocondrial. Utilizo também o ômega. O óleo de prímula também ajuda na menopausa. Aí vai depender da avaliação e de quais são os sintomas que ela tem relacionados com a menopausa e com o exame sanguíneo. Geralmente, eu já até comentei isso, eu peço mais de 40 exames justamente para detectar toda essa questão hormonal e aí a gente direcionar. A questão da suplementação, gente, é algo muito específico mesmo, vai depender muito de pessoa para pessoa. Ok, então. Muito obrigado, Daniela. São 10 horas e 40 minutos, a gente está indo para o intervalo. Voltamos daqui a pouco para